Então o Lula atacou o Campos Neto e, pipocando e dando errado, né, ele vai imediatamente cortar benefício. O governo federal estima uma economia de até 30 bilhões em 2025 com o pente fino em benefícios sociais. Pente fino, tá? Eles já tinham feito o tal do pente fino. Pente fino é só um outro nome para nós vamos cortar. Só que ele não pode dizer que vai cortar. E por que ele vai cortar o gasto dessas pessoas? O pai dos pobres, o amigo da pobreza, o salvador do universo, né? Por que ele vai cortar? Porque ele não conseguiu enfrentar o Campos Neto. E por que ele não conseguiu enfrentar o Campos Neto e forçar ele a baixar a taxa de juros? Porque ele se associou a uma luta política de um golpe de Estado, ele empoderou o STF e ele criou essa luta de golpe de Estado de janeiro 8 que nunca existiu. E ele abortou a verdadeira luta política contra o golpe de Estado de 2016. Porque a independência do Banco Central é uma consequência do golpe de 2016. Dada, né, pelo Bolsonaro, que veio ao poder como consequência do impeachment da Dilma, que foi um dos elementos do grande ataque de guerra dos Estados Unidos, do golpe de Estado. No momento que o Biden é demente, é presidente, tu tinha a chance de unir a tua população, tá? Na época do Temer, não mobilizou, não fez luta política, estava preso, depois foi preso. Todas as lutas políticas, o Lula, o PT não usa nada a favor dele. O PT não faz política, o PT é um partido burocrático. Vai fracassar, vai perder. Então eu estou tentando me ater a esse assunto, porque esse assunto ele se espalha para várias coisas. Então eu quero mostrar o histórico da linha, das faltas de ações anteriores. Resulta nisso aqui. Hesitou de atacar lá na defesa do golpe de Estado que ocorreu antes. Não lutou contra aquele golpe de Estado. Tá? Bolsonaro veio ao poder, Lava Jato, eles vão tomando os controles das instituições. STF é controlado pelos Estados Unidos, teu exército é controlado pelos Estados Unidos, teu Banco Central é controlado pelos Estados Unidos. E aí, como é que tu vai lutar contra esses caras usando as instituições deles mesmos? Não faz sentido. Tá? Aí o Lula ele fala uma coisa, olha aqui o Campos Neto, ó. Ó o Lula, ó. Campos Neto é um adversário político e ideológico. 2 dias atrás. Questionado sobre a desvalorização do real, Lula renova ataques a Campos. Mas vamos ficar aqui, ó. O governo federal estima uma economia de até 30 bilhões. Ao mesmo tempo que ele falou aquilo ali, ele fala isso aqui, ó. Em 2025, com o pente fino em benefícios sociais, a ideia é fazer uma revisão das listas de beneficiários que recebem de forma irregular. Esse é papo furado. Eles vão cortar benefícios porque eles não têm dinheiro, porque eles não têm controle do governo. Então eles querem fazer... Tá aqui o custo da enchente do Rio Grande do Sul, ó. Eles vão tirar daqui, ó. Tá? Para poder pagar juro para banco, eles vão cortar das pessoas. Vão tirar, além do Bolsa Família, o INSS e esse BPC. Vamos à reportagem CNN Brasil. Pente fino em benefícios sociais pode render economia de até 30 bilhões aos cofres. Ideia do governo. É irônico ter publicidade do Jeep Commander, que é uma porcaria de um carro que não serve pra nada. Isso é carro pra quem tem dinheiro, porque o porta-mala dele deve ser menor que a Santana Quanto. E enquanto que o cara fala do Bolsa Família. Isso é a esquizofrenia da sociedade brasileira. Ideia do governo é fazer revisão. Eles vão cortar, não tem nada de pente fino, vão cortar. Mas ele não pode dizer que vai cortar porque pega mal, né? E pra que eles querem 30 bilhões? É só não pagar essas dívidas. É tanta coisa pra falar atrelado a esse assunto. O governo federal estima, tá? Já falou aqui. A revisão desses benefícios poderia gerar uma economia anual de até 20 bilhões. Se somado aos esforços do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS esforços, eles vão cortar dos aposentados, vão tirar dos velhos. Vão tirar dos velhos. Com o Atesta Médio, vão cortar benefício. Sistema que concede auxílio-doença por meio de análise documental, vão tirar o auxílio-doença. Vão cortar. Vão tirar dos velhos, dos necessitados. Pra quê? Pra dar pra banco. Tudo porque o Lula não enfrenta, porque o PT não enfrenta
a luta política verdadeira. O cara chega a ficar assim, bom, eu tô tentando me ater a esse conteúdo aqui, porque espalha, né? Quem quiser colaborar, os meios estão embaixo, Pix, assinaturas no Catarse a partir de 5 por mês, no Apoia a partir de 10. Outras revisões também podem se somar aos esforços do governo. Então eles estão tudo trabalhando pro banco. Agora presta atenção nesses nomes aqui, ó. O tema começou a ser debatido com o presidente em reunião com os ministros Fernando Haddad, esse o poste, né? Simone Tebet, a que o Ciro Gomes elogiava, planejamento, PMDB, Temer. Esther Dwelk, não sei quem é. Carlos Lupe, o presidente do Ciro Gomes, está na Previdência. E o Wellington Dias, Desenvolvimento Social, que ocorreu nessa quarta-feira, 19. A revisão dos benefícios sociais tem o intuito de conter despesas e garantir a eficiência dos gastos públicos. Enquanto o Ciro Gomes também vai em tudo fazendo campanha. Depois nós vamos falar do Ciro Gomes. Tem que matar essa ideia do Ciro Gomes de uma vez por todas. É outro sem vergonha. Depois o Ciro Gomes está fazendo campanha, hein? Só que ele não chama de campanha. Tá? E além de garantir a meta de zerar o déficit. O que é esse déficit? Tudo é linguagem baboseira. Manter o sistema como ele está para os bancos continuar dinheiro. Desde o ano passado, o Tribunal de Contas da União, TCU, vem trabalhando junto às equipes dos Ministérios do Planejamento e Previdência e aponta problemas no cadastro. Não tem nada de problema. Nada de problema. Vocês querem pagar juro para banco, o banco não baixou a taxa de juros porque vocês não controlam o banco. Não controlam o banco por quê? Porque o Bolsonaro entregou e vocês não fizeram nada. O governo Lula é um Bolsonaro vermelho. É a mesma porcaria neoliberal. Mesma merda. Lula critica a decisão do Copom em manter a Selic em 10,5%. Foi uma pena. Uma pena. Uma pena. Só uma pena. Uma pena. O Tribunal de Contas da União fez o apontamento tendo em vista a estratégia de limitar o orçamento usando como referência o piso inferior da balança. Tudo esse é papo da balança fiscal. Essa ladainha que vem desde os anos 90, esse papo, a taxa de juros fiscaplésica, a taxa fiscolística, tudo isso é uma ladaia. É uma ladainha, o Lula continua com essa ladainha da taxa fiscolística, essas merdas, essas taxas que ninguém sabe o que significa. Isso tudo é papo furado. Isso aí só vai se resolver quando todo mundo entrar com um bando de fuzil e matar tudo esses desgraçados aí. Hã? Eu odeio o alimento das ilusões, porque o problema do PT é esse. Quando eles estão de fora do governo, nossa, eles são os maiores críticos, né? Parece que o Jesus está voltando. Renasce a esperança, lembra? Quem cai nessa porcaria? Aí, quando eles vão pro governo, eles viram os melhores amigos do banco. É isso aí, ó. Eu queria achar um trecho do Lupe aqui, onde ele fala sobre essas coisas. Então tá aí, ó. Enquanto o Lula fala do Campos Neto, ó. Ó, olha aqui. Falando mal do Campos Neto, ó. Aí ele vai lá, estão planejando cortar os aposentados, tirar os benefícios de todo mundo, terminar com isso aí. Eles vão tirar os benefícios de todo mundo, tá? Eles vão tirar os benefícios de todo mundo. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Não consegue cortar os juros, não tem como enfrentar, por quê? Porque eu já expliquei. PT, agora nós temos que tentar entender. Eu tento educar sobre por que o Lula não faz isso. A teoria do PCO é a seguinte: o Lula é um cara que quer fazer só o bem, mas ele não pode, que a direita do mal não deixa ele fazer. Muitas pressões misteriosas. Tá. Agora, o Haddad, quem foi que indicou o Haddad? Ele indica os caras que vão botar pressão nele. Por que ele indica esses caras? Não há explicação. Então nós temos que quebrar a perna da dialética. Tu tem a esquerda e a direita, ambas defendendo o neoliberalismo, e eles americanizaram nossas eleições. O Lula foi americanizado. O Lula só segue a onda do momento, tá? Essa coisa, tu tem um sistema fixo e tu tem essas disputazinhas besta por aborto, direito de banheiro para travestis, conseguiram. E o Brasil não é um país nacionalista mais, ele é uma colônia de bancos como sempre foi, tá?
Então aqui está o Campos Neto. Eu vou tentar. É um embaralhamento esse negócio, porque é uma confusão, tá? É tanta gente falando tanta coisa sobre várias coisas ao mesmo tempo que se entrelaçam. Então eu ia fazer um vídeo enorme concordando com o Lula sobre a luta para derrubar, mas aí aparece a farsa aqui, né? Como eu mostrei no vídeo anterior, que o PT e o Haddad querem cortar os benefícios dos aposentados, das pessoas pobres. Então tu tem que tomar muito cuidado com o Lula e não pode fazer vídeo de impulso. Por quê? Porque é farsa, ó. E num lado ele vai lá, como eu mostrei no outro vídeo, que eu só falei disso, ó. Ele vai cortar 30 bilhões, ó. Não é pente fino, ele vai cortar. Estão cortando. Se o Bolsonaro tivesse feito isso, nossa, o TV 247, o Bolsonaro é um fascista, tá cortando os benefícios das pessoas para dar pro banco. É, que nem vocês. Aí vem o Ciro, porque na verdade tá cortando, o governo é o mesmo, só muda as coisas, né? Aí o Fernando Lupe, o Carlos Lupe, que é amigo do presidente do partido dele, ele tá junto no esquema aqui, ó. Aqui eles, ó. Tá o Haddad, Fazenda, tá? Tebet, Planejamento, e o Lupe, que é o do meu Carlos Excelentíssimo, Carlos amigo, Carlos Lupe, Previdência. Na Previdência. Então ele tá na Previdência. Esse corte desse INSS é do Carlos Lupe. É o Ciro Gomes que tá cortando na Previdência. Esse que o Ciro faria a mesma coisa. Tá? Quando o Bolsonaro faz isso, os bolsonaristas acham lindo. Quando o Lula faz... Então assim, não dá pra te pautar pelas eles. Então tá aqui, ó. Ó. Lula chama o presidente do Banco Central de adversário após manutenção da taxa de juros. O presidente chamou Roberto Campos Neto de adversário político e ideológico. Grande merda. Um mendigo, um vendedor de açaí entende isso. Adversário político. Enquanto ele faz isso, ele prepara o corte de 30 bilhões nos benefícios dos aposentados e do Bolsa Família. Que é quem vai, esse vai ser o custo da enchente. Vão tirar daí. O presidente do Brasil, Luiz Inácio da Silva, chamou, o líder da esquerda, também afirmou que a desvalorização da moeda do país que despencou em relação ao dólar. Entre bolsonarismo raiz e direita moderada, Tarcísio busca se firmar como anti-Lula. Querem vender, ó. Privatização. Levantar para que esse dinheiro? O que é 16 bilhões? Vocês somem. Vamos entregar o monopólio, ó. Isso é outro neoliberal, ó. Tá aí ele. Neoliberal. A Infomoney é da Bloomberg. Eu me sinto... Haddad, eu sinto muito, mas estou jogando a toalha, diz senhor mercado. Opinião Infomoney. Eu sei que isso tá difícil. Pô, vocês já são cheios de dinheiro e fazem mais publicidade, né? Eu sei que está difícil e também não vejo luz do outro lado desse nevoeiro ainda. Mas como investidores brasileiros, o que nos resta é pegar a toalha jogada pelo mercado. Quem é o senhor mercado? Todas as nossas estatísticas são feitas de fora. O payroll em torno das empresas americanas, tá? O Campos Neto, ele é Alma Mater, Califórnia. É a farsa. Tudo bom, Débora? Bom dia, estamos. Pois Vamos é, lá, né? que bom, nesse clima de festa, né? É. Bem, Débora, eu vou trazer Uma aqui um alegria. ponto que a Isabel traz pra gente com relação a essa proposta de legalização dos jogos de azar, que é aumento de arrecadação. Porque a gente vai falar de dinheiro. Né? O governo tem que fechar a conta, tá de olho, claro, em aumento de arrecadação, mas também em corte de gastos. Tem uma pressão para que o governo faça as contas também por esse lado, cortar ali de alguma forma os gastos. Trazemos há pouco com o Pedro Duran, reportagem que está no site da CNN, sobre uma das ideias do governo, uma ideia de curto prazo, que é fazer um pente fino
nos benefícios nesse momento que temos no Brasil. E aí, por exemplo, benefício de prestação continuada, seguro-defeso, o próprio Bolsa Família. O que isso significa para os cofres públicos? Significa O que isso significa para as pessoas? Você vê que o que significa para os cofres públicos? Mostra o que importa para eles, né? Enquanto pelos cálculos aí da apuração feita pela querida Cristiane Norberto lá de Brasília, também pelo Pedro Teixeira, que correram atrás ali para poder conseguir confirmar essa informação, até agora a estimativa, viu, Carol, é de 30 bilhões de reais para o orçamento do ano que vem. Então isso já fecharia as contas também ali no orçamento de 2025, se eles conseguem mexer com essas irregularidades, vamos dizer assim. Irregularidades. Interessante, por que eles não vão passar pente fino no Congresso? Ele não tem controle do Banco Central, então ele não sabe se essa dívida é legalizada, se essa dívida é real. A dívida do Banco Central, ela foi feita em governos de estado de exceção. Ela vale essa dívida? Por que dívidas feitas por uma ditadura? Por que nós temos que pagar dívidas da ditadura militar? Como é que começou essa dívida? Tu sai na rua da tua cidade, aí tu enxerga a dívida? Tu enxerga o investimento da dívida? Porque tu poderia dizer que o cara tomou empréstimo para fazer investimento no quê? Aonde? Vocês privatizam tudo. Como é que a dívida cresce sendo que tudo é privatizado? Não é óbvio que isso é um esquema. Aí quando eles são uns cagão, vão lá cortar do povo. Isso é das putas, né? Assim dizer. Porque o que acontece? A gente quando trouxe ali, eu vou até trazer aqui na tela para vocês, só para elencar esses Ó, programas de olha governo. a ladainha, presta atenção na ladainha. Ó, só se liga. Ou seja, esses benefícios, na verdade, né, que eles estão de olho para poder passar esse pente fino. É, para cortar, não é pente fino, eles vão cortar. Só nesses dois pontos aqui, ó. Agora, vamos supor que existam irregularidades. Tu acha que o cara beneficiando dessas irregularidades é um cara rico? Deixa as pessoas dizer o que é uma pessoa irregular? É um velho lá na puta que pariu, no caso aqui da aposentadoria rural. Ele não cumpriu, ele assinou um papel errado. Ele era pra não sei o que, ter aquilo, não ter aquilo outro. Cortaram o velho. Auxílio doença, cara. Aí o governo do pobre, do Lula, do amor ao povo, ó. Benefício de prestação continuada. É aquele salário mínimo, gente, que pessoas que são portadoras de deficiência... Caralho, ou idosos, vão cortar dos deficientes, cara. De 65 anos, que comprove que não tem como ter o sustento, a família ter como sustentar, ele garante pelo menos o direito a um salário mínimo. Vão cortar E tem um dos auxílio doenças do deficientes. INSS através do Atesta Médico, que é aquele programa que foi lançado para poder facilitar o acesso de forma mais automatizada a quem precisa do auxílio doença e tem que esperar por tanto tempo. É. Só que quando a Não, gente agora não precisa esperar mais, que vai cortar. está falando de benefícios, e aí aqui tem na lista o que ainda... A Vida é Feita da América do Norte e do Sul se uniram para oferecer um serviço premiado e acesso a mais de 300 destinos no continente. Quem quiser colaborar Delta com o canal, e Latam, aí estão os meios do estarem Pix juntas. e as assinaturas no Selic, Catarse CDI, e outros tipos de renda fixa. no Apoia-se, que é um Se você serviço pudesse ter dedicado muito só mais contra o opções neoliberalismo, a partir de 10 por mês com no a Avenue, a Apoia-se maior plataforma e de no, renda e no fixa Catarse a partir global de 5 e para as doações brasileiros. livres via Você Pix. pode. Eles fazem a são publicidade dele, eu previstos faço a também minha em para cima poder entrar nesse deles. pente fino pro agro, aposentadoria rural, sempre existe alguma distorção ou outra. Claro. Alguém que está ali incluso no benefício. Sim, e ninguém está preocupado com a distorção da taxa de juros, ou a distorção da dívida. Não há distorção na dívida? Não, aí a dívida não. A dívida está certa. A dívida está certa. Ninguém revisa a distorção da dívida do Banco Central. Aí tá tudo certo. Não há uma distorção nesses juros exorbitantes. Não. É a taxa Pliscomesk, junto com a taxa Flisca em relação ao mesmo período do ano passado com a taxa Fossonasc. Agora teu juro triplicou. Como? Parabéns. Então não há erro nenhum na dívida do juro, né? Sabe que a dívida dos bancos que a gente paga, ela é corretíssima. A auditoria foi feita por Jesus, por Deus e seus anjos, e tá tudo certo. Agora, nos gastos para deficientes, parece até uma piada isso,
auxílio-doença, aposentadoria rural, eles vão passar um pente fino. É aí que o governo do povo, do Lula, que nos ama tanto, ele vai buscar cortar gastos. Ninguém encostou nos militares, nos grandes golpistas do janeiro 8, ninguém encostou neles. Ninguém encosta no STF, porque o STF é sagrado, né? Então, vão cortar de quem? Não conseguiu fazer o cara... O Lula disse assim, ô pessoal, baixa a taxa. É só isso que o Lula faz. Ele chia, ele reclama, aí o pessoal... Ah, não vai dar, Lula. Aí o Lula, eu tentei, cara, eu reclamei. Não dá. Aí ele segue adiante. É isso que ele faz. Esse é o grande governante. Estamos ferrados. Nós não temos cara com bola aí, não adianta. Ter o direito, isso que é alegado pelo governo. Claro. No Bolsa Família já aconteceu um tempo desse atrás, eles já começaram a passar esse pente fino. Lembrei com o Pedro. Vamos entender, não é o pente fino, é corte, pessoal. Não tem nada de pente fino. Isso é só uma expressão, estão tirando teus benefícios. Disfarçado de criterização de eficiência. Isso é um PR que chama-se Public Relations. Nós vamos ter que deixar você... Teremos que desativar, desefetivizar você das nossas operações empresariais. O que isso quer dizer? Está demitido. Está demitido. É um eufemismo. Terei que enfiar meu órgão sexual masculino no seu orifício feminino contra a sua vontade. Estupro. É isso que eles estão fazendo. Então, em vez de eles dizer, estamos cortando os benefícios de seus babaca de merda, porque nós vamos aqui ajudar o banco, já que a gente... Eu já nem sei se o Lula quer enfrentar banco nenhum. Pra mim o PT é uma quadrilha mesmo. Tá? No sentido que ele só se importa com o grupo deles. O que a gente faz pra ir pro poder e ficar lá? É isso. Porque eu não vejo diferença nenhuma no Bolsonaro. Não tem diferença do Bolsonaro pro Lula. Não tem nenhuma. Só essas besteiras. O aborto, os travestis, os gays, essas merdas. É só isso. Eles americanizaram a nossa política. 2023. Exatamente. Isso representou uma economia para o governo de 7 bilhões de reais. Olha, exatamente. Isso, Carol. Foram retirados ali do CadÚnico. E vão parar onde esse dinheiro que eles vão economizar? É para fazer o quê? Construir as barragens que o Rio Grande do Sul, essas lindas barragens e pontes que a gente tem no Rio Grande do Sul, né? Que nos salvou da enchente aqui. Obrigado por investimento. Mais de 1,5 milhão de pessoas, claro, que eram cadastradas como família única ali, né? De forma de dizer, mora sozinho, numa casa teria direito. Só que, na verdade, eram 3 pessoas numa mesma residência, ou seja, estava irregular, não merecia estar incluso no benefício, portanto, isso traz um impacto... Como é que é a história? Como é que é o bagulho? Não merecia estar incluso no benefício, portanto, que, na verdade, eram 3 pessoas numa mesma residência, ou seja... estava irregular, não merecia estar incluso no benefício, portanto, isso traz um impacto aos cofres. Tá, mas pera aí um pouco, olha o absurdo desses critérios dessa gente. As pessoas são pobres. As pessoas são pobres. Os caras não têm emprego, cara, o serviço paga mal. Olha a crueldade desse negócio. Fora que é o estresse que eles criam nas pessoas, que agora todo mundo que ganha esses benefícios vão ficar tudo apavorado. Os surtos de criminalidade que pode vir a surgir das pessoas desesperadas, ao mesmo tempo que eles taxaram as coisas do Shopee, taxaram a Shopee, taxaram, porque o que esses caras estão nos matando, cara? Estão nos matando esses caras. Tu não pode importar, tá? O governo Lula ajudou a Van. O famoso na internet, eles ficam, velho fascista, bolsonarista fascista do mal. Eles taxaram aí. Quem se beneficiou com o taxamento das blusinhas da Shopee foi o velho da Van. Ele não pode importar. Não tem emprego. Aí o cara tá desesperado lá, uma família de 4 pessoas. E o que significa isso? Uma família de 4, uma família de 1? Quer dizer, um cara usa o dinheiro todo. Na verdade, esse cara tá até... Ele não tem emprego, cara. Ele usa o dinheiro que ele traz, algum dinheiro pra dentro de casa. E me diz uma coisa. Olha como isso é papo furado. Por que esse cara não entrou? Não, e outra coisa, eles tratam como se o cara fosse um criminoso. Por que esse cara não se cadastrou como uma família completa? Por quê? E se o cara mora de favor com outro familiar e o outro familiar mal ajuda o outro? Olha as loucuras de configurações familiares que tem aqui no Brasil. Dá uma olhada.
E se o cara, assim, o cara não tem emprego, ele foi desempregado, um traz para dentro de casa 400, o outro traz 300. E o cara, assim, a única forma que eu encontrei de trazer dinheiro para dentro de casa é o Bolsa Família. Qual é o problema disso? Porque esse pessoal fala, o governo Lula está tratando esses beneficiários como criminosos. Porque que tipo de pessoa busca fraudar R$600, vamos chamar de fraude como eles estão chamando, se não precisa? Quem busca 600 pila se não precisa? E o que é 600 pila? Com essa inflação aí, 600 pila hoje é R$200 de 10 anos atrás. Tá? O que isso significa? É aí que eles vão cortar. Isso mostra o caráter dessa gente. Isso mostra que quando eles são apertados, mostra a quem eles servem. Mostra que toda essa ladainha do fascismo, da mulher, do aborto, tudo isso é uma ladainha. O PT é um grupo de poder político. Eu vou focar mais no ensino do poder. E uma das maneiras de se ensinar sobre o poder é falar sobre a história do poder em outros lugares. Porque tu ensina pelo contraste também. Porque ficar batendo de frente com esses caras, com as militâncias organizadas que eles têm, é muito difícil. Os boicotes do YouTube, né? Então assim, eles tratam, porque ninguém trata o PT como um partido de poder, nem o Bolsonaro como um partido de poder. Ambos os lados acusam uns aos outros, mas nenhum deles não é um debate verdadeiro. Mesmo que fosse apenas a dialética, não há um debate verdadeiro. Eles são falcatrua, tanto o PT, a esquerda, quanto a direita bolsonarista, eles são mentirosos. Ninguém ataca a verdade um do outro. Eles inventam uma discussão besta, tá? A questão é que o PT vai cortar os benefícios dos deficientes, dos aposentados, dos pessoal da zona rural. Olha de quem. Então vamos voltar de novo. Vamos supor que fosse uma fraude. Agora, que fraude é essa nesse contexto aí? Isso é uma pessoa, como eu já expliquei, que não tem um emprego, que não consegue emprego, tá? E que busca uma maneira de trazer uma renda para dentro de casa. Que tipo de pessoa desonesta vai se dar a humilhação de entrar num processo burocrático governamental que chega a levar meses para ele mentir, fraudar? Porque esse é o tom, quer dizer, o governo corta os benefícios das pessoas, mantém a narrativa de que é um governo do povo e ainda trata as pessoas como se elas fossem criminosas. Fraudes e irregularidades. Mentira! Não tem pente fino. Estão cortando mesmo, tá? Pente fino é o caralho. E como a militância do povo, o PT ele cooptou a força popular e a esquerda toda é vendida, então não tem o povo, não fica mais. O dito povo, que eles falam que são o povo, né? Aí deu. O Lula usa o sistema neoliberal que governa o Brasil para atacar o Bolsonaro, só que quando ele ataca o Bolsonaro, ele também ataca o povo que o Bolsonaro, que orbita dentro do Bolsonaro, ou seja, a população tapada brasileira também. E ao mesmo tempo ele coopta outra parte da população tapada dentro dele, dizendo que ele é o povo. E assim eles roubam a cabeça desses dementes que o seguem, né? Então a função desses políticos é cooptar as cabeças para que eles não vão lá no governo e matem todo mundo. Essa é a conclusão que eu tenho. Para mim a função desses partidos políticos, desses líderes políticos, é cafetinar a ira popular e anestesiá-la, levar a tua revolta para lugar nenhum. E aqui tu tá vendo lugar nenhum, ó.